Na aula de hoje, a gente vai estudar sobre os membros da família. Familieleden. A gente já teve aula top aqui nesse canal, certo? Mas essa tá épica. Vambora pra aula? E aí, como é que você tá hoje? Tá tudo certo? Tá preparado para mais uma aula? Hoje a aula vai ser um pouco diferente. Nós não vamos falar de regras gramaticais e como construir coisas. Hoje a gente vai aprender vocabulário novo. Terão vários vídeos desse tipo daqui pra frente, onde que eu vou pegar um grupo de palavras, um tema, né? E vou explorar ele. Então hoje o tema é Familieleden. O que é isso? Família é família, certo? Leden é o plural de uma palavra lead. Lead é membro. Então, leden significa membros, ou seja, membros da família. Família, em holandês, tem duas traduções, tá? Familie, que você já sabe, e gezin. Daqui a pouquinho eu te explico a diferença entre elas. Eu só quero te explicar um pouco como que a aula vai funcionar hoje. Então, a gente vai basicamente passar por todo o vocabulário, né, mais relevante, as palavras que realmente são usadas no dia a dia, que estão nesse tema, tá? Fica tranquilo que eu não vou trazer palavras estranhas aí, tipo, como é que eu falo primo de terceiro grau em holandês? Isso são palavras muito pouco utilizadas. Então aqui eu vou sempre focar nesses vídeos temáticos, eu sempre vou focar nas palavras mais usadas do dia a dia para você realmente incorporar o seu vocabulário, ok? E como que a aula vai funcionar? Eu vou trabalhar meio que no formato de uma árvore genealógica e com várias palavras que estão ali em torno desse tema, ok? Vamos para a aula então? Boa, como a aula é de vocabulário, né, e todas as aulas eu geralmente apresento uma relação de vocabulário novo no começo, essa aula não faz muito sentido, porque aí eu vou te dar um spoiler gigante do que a gente vai aprender. Então, lá no final do vídeo, eu vou trazer essa relação de palavras novas, mas a gente vai aprender elas durante a aula, ok? Te aconselho muito a pegar um papel, pegar uma caneta e vai fazendo as suas anotações aí, vai escrevendo, desenhando a sua árvore genealógica, porque daí lá no final você só pega a tabelinha pronta e você já estudou. Boa, por que eu botei duas palavras? Por que família e gezin? Aliás, gezin é uma palavra boa para você treinar a garganta aqui, ó. Gezin, treina aí, vamos lá, ver se você consegue. Qual a diferença entre elas? Primeira, gezin, het gezin. O que significa isso? Gezin é basicamente o núcleo familiar. Como assim? É tudo que está debaixo do telhado, tá? Tudo que está dentro da casa. O pai, a mãe, o filho, a filha, o cachorro, se tiver. Enfim, em português, a gente chama isso de família. Só que a gente também chama todo o restante, né? Todo o resto da parentada, os avós, as avós, os sobrinhos, sogro, sogra, genro, todo mundo a gente também chama de família. Em holandês existe essa diferença entre gezin, é o que está dentro da casa, né? A minha família, e todo o restante aí sim é família, ok? Familie. E o que é het? O que é de? Na verdade, isso é só o artigo. Por que agora eu estou mostrando um artigo aqui? O artigo, na verdade, ele está em todo lugar. Por exemplo, os pais, os filhos. Tá vendo? Ó, os, ele é um artigo. A gente vai estudar mais pra frente. Vai ter vídeos só sobre isso. Mas eu botei aqui porque eu quero que você já aprenda essas duas palavras com o artigo, ok? Het, gezin. De, família. A família, a família. Pegou a diferença entre os dois? Então vamos começar. A gente tem uma mulher, Frau. E aí a gente tem um homem, que é man. Cuida para não falar man. Muita gente vai puxar do inglês o man. É man, certo? Frau, man. Para nossa historinha aqui, a Frau e o man, eles têm um relacionamento. Então vamos botar um anel aí na jogada. E aí os dois se casaram. E teve o casamento. Qual é a diferença entre Bruiloft e huwelijk? Aliás, duas palavrinhas boas para treinar a pronúncia. Bruiloft é o casamento, é a festa de casamento. Huwelijk é o casamento em si, é o ato de se casar. Imagina assim, religioso, civil, certo? Bruiloft é a festa, é o momento ali que tá, é a celebração. Huwelijk é o casamento em si, ok? A partir desse momento, os dois estão getrouwd, casados. E aí eles passam a ser Frau e man. Como assim, homem e mulher? Frau e man também é marido e mulher. Por exemplo, eu posso dizer assim, mijn Frau, mijn man. Minha mulher, meu marido, certo? Minha esposa, meu esposo. Porém, você também tem palavras mais formais. Para mulher, echtgenote. Para homem, echtgenoot. E os dois juntos, oficialmente, eles são um casal. Então, eles são echtpaar. Echtpaar.
Talvez você vai pedir assim, tá, e no dia a dia, é Frau, Mann ou é Echtgenote, Echtgenoot? Olha, pensa assim, ó, esposo, esposa, marido, mulher, certo? Em português você diz assim, dificilmente você vai dizer meu esposo, minha esposa, isso é muito mais formal. No holandês é a mesma coisa. No dia a dia, Frau, Mann, ok? Vamos seguir na nossa historinha então? Aí o nosso echtpaar, nosso casal, o amor começou a surgir, certo? E aí o que aconteceu? Ela ficou zwanger, grávida. Não é gravidez, é grávida. Gravidez é zwangerschap, ok? E aí, após 9 meses, o que acontece? Bevalling, é o parto. E aí vem o baby, e no baby a gente tem o sexo do bebê, certo? O gênero do bebê, geslacht, que pode ser vrouwelijk ou mannelijk, feminino, masculino. Para nossa historinha, vamos considerar que ele é um mannelijk, então ele vai ser um menino. E aí temos o ik, temos o eu. A nossa história vai partir desse ponto de vista, certo? Nós vamos sempre olhar do ponto de vista você, eu, ok? Então é meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Já vai fazer um pouco mais de sentido isso. Então agora o Mann e Frau, eles passaram a ser Mutter e Vater. E juntos eles são os Ouders. E a nossa família começou a se formar. Então a gente tem a Mutter, o Vater e o Kind. Kind também é usado como filho. Quando é apenas um filho, você vai falar mijn kind, meu filho. Quando é uma criança, ok? Olha só, em holandês é muito comum, tá? Você chamar a mãe de mama, mam ou ma. E o pai de papa, pap ou pá. Não pensa que isso é uma coisa para criança, tá? Adultos ainda chamam os pais, o pai e a mãe de ma, pá. Eu ouço isso quase todo dia, pessoas pá, ma. E são adultos chamando os pais. Pode ser que a tradução seria um papai, mamãe, mas não funciona só para crianças, ok? Boa. E aí o amor cresceu ainda mais. E aí o que aconteceu? Você já sabe, certo? Zwanger novamente. E aí a história continua. Bevalling. Aí você tem um baby, que dessa vez vai ser mais uma vez um mannelijk, ou seja, a gente tem um jongen. O que é jongen? É menino. E aí nasce o segundo zoon. Zoon é filho. Então, automaticamente, esse segundo zoon, ele é meu broer, meu irmão. E agora os nossos ouders, eles não têm apenas um kind, eles têm kinderen. Kinderen é filhos. Kinderen também é crianças em holandês. E é claro que você pode dizer assim, as minhas crianças. Mas você está dizendo assim, meus filhos, ok? E aí, adivinha o que aconteceu? O amor cresceu novamente. E aí você já conhece a história, certo? Zwanger. Aí você tem o bevalling. Aí você tem mais um baby. Mas dessa vez vai ser uma meisje. Meisje é menina. Então agora nós temos uma dochter. Olha só, zoon é filho, dochter é filha. Então ela vai ser a minha zus. Então eu tenho um broer e uma zus. Meus ouders têm 3 kinderen. Certo? Vamos botar isso em holandês? Ik heb een broer, een zus. Mijn ouders hebben 3 kinderen. 2 zonen en 1 dochter. Certo, e como que eu falo em holandês meus irmãos? Em holandês não existe uma tradução direta para irmãos, como por exemplo em português, que significa tanto irmã quanto irmão, ok? Então você vai dizer assim, quantos broers of zussen você tem, certo? Quantos irmãos ou irmãs você tem? Não existe apenas uma palavra. Atualmente, existe uma palavra que não é uma palavra oficial, talvez você não encontre nos dicionários, mas é uma palavra já utilizada, que é broers. Broers é a junção de broer e zus. Broers. Isso significa basicamente os irmãos. Então, quantos irmãos você tem? Quantos broers você tem? É estranho, mas é uma palavra que eu acredito que daqui a uns anos vai se tornar oficial. Vamos continuar nossa historinha. Isso que você está vendo, na verdade, é a gezin. Isso daqui é o que a gente pode chamar de gezin. Mas a nossa família é muito maior que isso. Vamos continuar nossa historinha aqui. Certo, aí a gente tem os avós. Como é que eu falo avós em holandês? Grootouders. Então eu tenho grootvader e grootmoeder. Mas é muito mais comum chamar de opa e oma. E como é que você acha que é netos ou neta, neto em holandês? Tenta aí antes de eu falar, pensa um pouquinho. É uma palavrinha que ela na verdade faz sentido, tá? Klein, kinderen. Klein é pequeno.
Kinderen, né? Você já sabe, então são as crianças pequenas, né? Traduzindo ao pé da letra. Mas isso significa netos. Então você vai ter o Kleinzoon e Kleindochter, o neto e a neta. Então o que você está vendo aqui já é mais do que Rezin. Isso daqui já é a família. Mas, obviamente, a nossa família é muito maior que isso. Vamos continuar? Certo. Nossa mãe, ela tem um Bruder. Então ele vai ser o nosso Om. E o nosso Om, ele tem uma Partner. Partner significa parceiro. Tanto faz se é casado, se é só namorado. Parceiro tem mais ou menos o mesmo conceito que a gente tem no português. Então eles são Getraud. E ela vai ser a nossa Tante. E aí, eles também têm Kinderen. E eles são Tweeling. O que é Tweeling? É gêmeos. Eles são o Neef e a Nicht da minha mãe. Sobrinho e sobrinha. E aqui vem uma coisa bem interessante do holandês. Eles também são o meu neef e minha nicht. No holandês não existe diferença entre primos e sobrinhos. Isso é uma coisa que causa bastante confusão na nossa cabeça. Mas aqui, olhando para isso, você consegue entender claramente. Ah, como é que eles se entendem no dia a dia? Eu não sei, mas eles se entendem. Mas é claro que a nossa família é muito maior do que apenas isso, certo? Vamos continuar aqui, ó. A minha irmã, mijn zus, heeft een man. Zij zijn ook getrouwd. Então o que ele vai ser meu? Meu zwager. Cuida que não é zwanger, é zwager. Meu cunhado. E eu sou também o zwager dele. Nós somos cunhados, certo? E eles também têm kinderen. E o que os filhos deles são meus? Neef e nicht, meus sobrinhos. E eu sou o om deles. Até aqui, tudo certo? E os meus pais são os grootouders e eles são os kleinkinderen. E o que os meus avós são deles? O que você acha? Em português seriam os bisavós, certo? Em holandês a gente tem os overgrootouders. Então a gente tem o overgrootmoeder, overgrootvader. E as crianças vão ser as achterkleinzoon e achterkleindochter. Ou achterkleinkinderen. São os bisnetos, bisneta e bisneto. Certo, agora vamos olhar do ponto de vista do meu zwager. O que ele é para os meus pais? Ele é o genro, certo? Então ele vai ser o schoonzoon. O que é schoon? Isso é bem estranho para mim, na verdade. Schoon é limpo, zoon é filho. Então ele vai ser o filho limpo. Olha só que coisa mais linda, né? É assim, tá? E o que os meus pais vão ser para ele? Vão ser o sogro e sogra. Como é que você acha que você fala sogro e sogra em holandês? Se ele é o schoonzoon, como é que você acha que a sogra vai ser a schoonmoeder? E o sogro vai ser o schoonvader. Ou seja, eles são os schoonouders. Para mim isso é muito estranho, mas é assim que funciona, tá? Certo, agora vamos olhar para o nosso irmão. Ele também tem uma partner. Na verdade, eles têm uma relatie. Eles não são getrouwd. Eles são apenas vriendin e vriend. Amigo e amiga? Pois é, vriend em holandês é amigo, vriendin é amiga. Mas você também usa para namorado e namorada. Aliás, cuida um pouquinho com essas duas palavras, porque em português a gente chama qualquer pessoa de amigo, certo? Em holandês não funciona assim, você vai chamar de colega, de conhecido, mas quando você fala mijn vriend, mijn vriendin, provavelmente é seu namorado ou sua namorada. Ou então é aquele amigo de infância que sabe que você com certeza vai chamar de amigo. Não traduz do português que vai dar ruim, tá? E agora, o que ela é para nossos pais? Para os nossos pais ela vai ser a schoondochter. E eles, obviamente, vão ser o schoonmoeder e schoonvader. Então, sogro, sogra, e ela vai ser a nora. Talvez você vai dizer assim, tá, mas eu posso chamar de nora, sogro, sogra, genro, se é apenas namorado? Isso são detalhes, tá? Se é uma relação séria, obviamente, você vai chamar de sogra e nora e por aí vai. Então, no nosso contexto aqui, eles são os schoonouders e ela vai ser a schoondochter. E pra mim, o que ela é? O que você acha? Ela é minha cunhada? Olha só. Já tá fácil de adivinhar, então ela vai ser a minha schoonzus e eu vou ser o zwager, cunhado, cunhada. E ela, da minha irmã, elas vão ser schoonzus, schoonzus, certo? Cunhada, cunhada. Tranquilo até aí? Olha só, o único que não é schoon aqui é o cunhado, que é zwager. Todo o resto é schoon. Então a gente tem o schoonouders, schoonmoeder, schoonvader, schoonzus, schoondochter. E o cunhado não é limpo. Eu sei lá porquê, mas ele é o zwager. E isso tudo que a gente viu, na verdade, a gente pode chamar de família.
todo mundo que está dentro desse contexto vai ser o Family Lead. Então eles são os Family Leiden, ok? O que é o resin? Aqui eu circulei, mas olha só, a nossa Zuz, ela também tem a resin dela. O nosso Om, ele também tem o resin dele, certo? Então, se ela mora, por exemplo, se eles têm uma casa, ela não faz mais parte da minha resin, ok? Ficou claro o conceito, o que é uma coisa e o que é outra? E é isso, a nossa aula de hoje foi curta, né? Estamos acostumados aqui com episódios e minisséries, aulas de 40 minutos. Mas olha, não se engane, porque você aprendeu muitas palavras. Quer ver? Olha só, aqui tá a lista de todo o vocabulário que a gente explorou hoje. Então, vai lá, tira um print, ou melhor, né? Vamos fazer certo. Escreve na mão essas palavras aí, ó. Faz uma lista, faz flashcards, que isso ajuda demais. Se não sabe o que é flashcard, joga aí nos comentários, que talvez isso é inspiração para eu fazer um vídeo só falando sobre isso. Eu não vou ler todas aqui, porque a gente já falou todas elas durante o vídeo. Então, se tiver dúvidas em pronúncia de alguma, bota aí nos comentários também. E como já é de costume, vamos ver quantas palavras que nós temos no nosso bolso aqui do vocabulário dominado. Olha só, hoje a gente deu um boost no negócio aqui, né? Tava meio morno ultimamente. Então, olha só, estamos com 241 palavras. A gente tá voando, voando. Mas aí, não adianta eu aqui saber todas as palavras e você não praticar, certo? Por isso que você tem tarefa de casa. Eu quero que você faça a sua Stammbaum. O que é a Stammbaum? É a sua árvore genealógica. Eu não vou ter como conferir isso, mas na próxima aula eu vou trazer a minha Stammbaum aqui e aí a gente confere, certo? Vai lá. Tenta aí você, faz aí a sua árvore genealógica. Começa lá pelos avós, você, se você tiver filhos. Tenta, explora um pouco, tá? Cria essas relações aí. Tenta botar ali, ó, a cunhada, o cunhado, os sobrinhos. Se você tiver primos, tenta explorar todo esse vocabulário. Desenha aí no papel, faz um negócio bonitão lá. E se você ficou orgulhoso da sua árvore genealógica, sei lá, posta lá no Instagram, marca a página lá que pelo menos eu vou ver sua árvore genealógica, sua Stammbaum. Aliás, sabia que eu também tô no Instagram? Na verdade, eu só posto lá como um alerta, né? Eu tenho um canal no WhatsApp, não sei se você sabe ou não, mas tá aí na descrição, todos os links estão ali. Tem um canal no WhatsApp onde que eu sempre digo assim, olha, aula nova hoje. Eu faço o mesmo no Instagram. Eu não posto nada lá, eu não interajo, eu só posto lá vídeo novo, e aí tem um link pra cá. Mas, se você quiser seguir lá, eu tenho um objetivo aqui que é dominar essa internet e ser o maior canal de holandês para falantes portugueses, para brasileiros, portugueses, e seja lá de onde que você está me assistindo. Então, me ajuda a explodir esse negócio aqui. Vai lá, curte esse vídeo aqui, comenta aí embaixo, se inscreve no canal, faz barulho, tá? Vai lá pro Instagram, marca lá, segue a página, eu sei lá o que faz a sua árvore genealógica lá, me marca lá e tamo junto e é isso. Vamos dar uma olhadinha no exercício da aula passada agora? Olha, na aula passada o exercício foi, a gente teve o texto lá sobre a chegada em Amsterdã, indo na Stadhuis, fazendo toda a inscrição lá na Gemeente de Amsterdã, certo? Esse vocabulário aqui não tem muito como eu corrigir, porque o que eu gostaria é que você fizesse ele respondendo com as suas informações. Então aqui, se eu for ler, eu vou responder a mesma coisa, né? Mais ou menos a mesma coisa que estava lá. Se ficou em dúvida, vai lá no vídeo anterior, bota play no áudio, tem o áudio na descrição daquele vídeo lá, você pode baixar ele, tem o texto também que está na descrição, confere tudo lá. Tenta, tá? Não seja passivo nos seus estudos, não fique aqui assistindo eu falar holandês e você simplesmente deixar acontecer. Você tem que praticar, você precisa praticar. Pegue esses exercícios que eu recomendo, tira esse capricho de sentar e dizer assim, olha, eu vou fazer isso daqui, eu vou realmente fazer. Como é que eu vou responder assim? Wat is uw naam? Né? Você vai escrever lá, mijn naam is Gilberto. Wat is uw adres? Tenta falar o seu endereço e o seu postcode, waar komt u vandaan? Wat is uw geboortedatum? Mijn geboortedatum is bla 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 bla. Heeft u een telefoonnummer? Ja, mijn telefoonnummer is 06 bla 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 bla. Werkt u? Ja, nee, ik werk niet. Entendeu? Pratica. E é isso, a gente chegou ao final de uma aula rápida, rasteira, precisa direto ao ponto. E vocabulário é assim, tá? Você precisa sentar e estudar. Faz flashcard, faz anotações, repete, volta pro vídeo, faz a sua Stammbaum, pratica muito, tá? E se quiser praticar mais, já sabe, quem é estudante premium tem acesso a vídeos de exercícios. Por exemplo, esse vídeo aqui vai ter vídeos de exercícios onde que eu exploro muito mais. Eu vou trazer outras árvores genealógicas, eu vou ler textos, eu vou pedir para você criar textos. Enfim, várias formas que eu tento ser criativo para tentar fazer você praticar mais. Porque é isso que faz você aprender, principalmente vocabulário novo. Tem que repetir.
repetir até que automaticamente, como é que é cunhado? Zwager. Como é que é gravidez? Zwanger. Como é que é sogros? Zoon, ouders. E lá eu sempre coloco também um resumo da aula que você pode baixar. Por exemplo, você pode baixar essa imagem linda que olha só o trabalho que me deu para fazer isso. Você pode baixar, imprimir, faz um papel de parede, faz uma tatuagem, eu sei lá o que você quiser fazer. Mas é isso. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Muito obrigado por dar aquele like maroto, por estar inscrito no canal, porque eu tenho certeza que a essas alturas do campeonato você já está certo. Se gostou do vídeo, se essa aula foi diferenciada, foi épica, vai nos comentários ali e bota ali, ó, Gilberto, a aula de hoje foi épica. Se você é membro do canal, está me ajudando, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Se você ainda não é membro, se você não quer ser membro, tá tudo certo, muito obrigado a você, você está fazendo esse projeto aqui ser uma coisa incrível. Um abraço, te vejo no próximo vídeo, até mais.